Uma das maiores motivações para a escolha do meu tema de trabalho de conclusão de curso partiu da percepção que estamos experienciando um momento chave para a definição de quanto tempo os seres humanos ainda têm na Terra. A população mundial atingirá 9,7 bilhões de pessoas em 2050, um aumento de 26% em relação aos 7,7 bilhões atuais. Em 2050, 70% das pessoas viverão em cidades, segundo a estimativa publicada pela ONU. As grandes cidades do sul global já são um exemplo perfeito do fracasso do planejamento urbano. E é necessário produzir cidades de outra maneira. Já não são mais aceitáveis as mesmas desigualdades e violências sofridas para a manutenção dos interesses das mesmas elites locais. A gente está desde sempre acostumado a pensar que quanto mais opções para consumir, melhor. Quase nunca pensamos para onde vai tudo aquilo que um dia compramos e descartamos. Tiramos do nosso campo de visão. É um ramo de negócio que não chama muita atenção, afinal ninguém quer lidar com lixo. Digamos que de fora não tem muitos atrativos, mas se prestar atenção, dá para perceber que está cada vez mais rentável. Com o aumento da população e o acesso ao consumo, o Banco Mundial estima que a produção de resíduos sólidos urbanos vai dobrar até 2050. E ao perpetuar o mesmo sistema de produção e destinação final de rejeitos, estamos aceitando que o futuro das cidades é de se tornar um grande lixão. Por isso é tão importante a discussão do reabastecimento, ou seja, da reciclagem. Por muitos anos, o planejamento das cidades destinava todos os resíduos para os lixões. Nos anos 70, surgiram os aterros sanitários. No Brasil, apenas em 1989 foi criada a primeira cooperativa de reciclagem, que é responsável por reinserir os produtos que foram descartados na cadeia produtiva. Estudar o lixo parece algo inverossímil no campo da história. Entretanto, percebi que analisar as trajetórias do lixo implica, sobretudo, construí-lo historicamente, tornando visível onde, à primeira vista, ele não se faz presente. Os arqueólogos comprovaram que, desde a pré-história, as populações humanas optaram por segregar os restos mal cheirosos da convivência comunitária. Em 1640, na cidade de São Paulo, carroceiros, sucateiros e trabalhadores que viviam do lixo seriam considerados ameaça à ordem e perseguidos. A partir das cada vez mais frequentes epidemias, é perceptível a elaboração de algumas medidas para sanear a cidade. Entre elas, destaca-se a coleta do lixo, a construção dos cemitérios e o alinhamento das ruas e das casas. Se tornou necessário asfaltar as ruas, pois, segundo as autoridades municipais, as várzeas da cidade precisavam parar de receber detritos. Essas medidas integravam um debate mais amplo sobre o necessário saneamento da cidade. É importante observar que a pavimentação das ruas está intimamente relacionada com a preocupação pela retirada do lixo, uma vez que ele se misturava com o barro, atrapalhando ou interditando vias de trânsito da cidade. Esse é um fator crucial, pois ao longo dos anos as empresas de asfalto incorporaram no rol de suas atividades o recolhimento e o tratamento do lixo. Dessa forma, é possível traçar um paralelo entre o desenvolvimento urbano e a necessidade de lidar com a quantidade de rejeitos dispostos irregularmente, alterando assim a lógica que estamos acostumados a pensar sobre a gestão de resíduos, como se fosse uma consequência inevitável do nosso modelo de desenvolvimento, quando na verdade nosso modelo de desenvolvimento se orientou para mantermos a nossa produção de resíduos em constante crescimento. O consumo é a mola propulsora da economia capitalista. Ao longo da história, a humanidade desenvolveu e aperfeiçoou sistemas de produção e distribuição. Dessa forma, temos hoje um sistema globalizado. Compramos no supermercado toda semana produtos que viajaram milhares e milhares de quilômetros para chegar ali. Quanta energia foi consumida? A embalagem do produto que você compra é mais uma a ser fabricada do zero ou foi reaproveitada? Essa embalagem tem um sistema de logística reversa operante? Acho que dificilmente você já se fez qualquer uma dessas perguntas. Até porque estamos acostumados, adaptados a um sistema de distribuição que nos permite ter acesso apenas ao produto final. Uma pessoa hoje vê mais propagandas em um dia do que se via ao longo de um ano inteiro nos anos 50. O poder de sedução do consumo é explorado ao extremo nas inúmeras campanhas publicitárias que já nem são tão mais perceptíveis.
Durante a Segunda Guerra Mundial, os militares americanos perceberam a utilidade do plástico para substituir matérias-primas mais caras e mais pesadas, como o metal e o vidro, sendo assim o primeiro impulso para se criar uma indústria a serviço da criação de novos plásticos. Os plásticos foram usados em peças que compõem os tanques de guerra, aviões. E o paraquedas só foi possível graças ao nylon. Com o fim da guerra, essa recém-desenvolvida indústria pretendia continuar a existir. Para tanto, precisava se inserir na vida doméstica dos americanos. Até 1953, não havia nenhum produto nos supermercados que tivesse na composição da sua embalagem o plástico. Portanto, era necessário despertar o interesse na sociedade de abraçar essa nova invenção da ciência. Além de inserir nos hábitos existentes, havia espaço para diversificar. Dessa forma, foram sendo descobertas novas aplicabilidades para o uso do plástico. Necessidades criadas e saciadas. Assim, as indústrias petrolíferas, as produtoras de plástico, as embaladoras e o setor varejista deitaram e rolaram. Ou melhor, deitam e rolam. Em 1955, a revista americana Life publicou na sua capa uma matéria intitulada Throwaway Living, traduzindo livremente para Vida de Jogar Fora, na qual expunha as praticidades em termos de economia de tempo que os plásticos de vida única, que só podem ser usados uma vez, traziam para as donas de casa. Não ter que ficar lavando pratos ou talheres de fato representava uma economia significativa no tempo dessas mulheres, que começavam a ingressar no mercado de trabalho formal. É interessante pensar que a indústria do plástico, associada à propaganda e à formação de opinião, criaram essa dependência que temos hoje. É difícil encontrar um único cômodo em nossas casas que não exista algo feito de algum plástico. A partir dos anos 50 até o presente, a ciência descobriu aplicações fascinantes para o material, além de ter sido capaz de inventar novas composições dos polímeros que os permitem serem reaproveitados. A mentalidade da praticidade, no entanto, não foi revista. Na verdade, foi intensificada, e a humanidade gera cada vez mais resíduos. A quantidade de resíduo produzida está diretamente associada à renda, ou seja, quem tem mais dinheiro tem acesso a uma variedade maior de produtos e, inseridos na lógica vigente, consomem mais. Na atual conjuntura de minimização das funções do Estado, está cada vez mais indissociável consumir para ser de fato cidadão, seja na área da saúde, educação, segurança ou alimentação. O acesso a uma grande variedade de produtos expostos nas prateleiras dos supermercados nos anestesia. Afinal, não conhecemos alternativas. Esse sistema está constantemente sendo aperfeiçoado para otimizar receitas dos grandes conglomerados varejistas, dos produtores de alimentos ultraprocessados e o setor das embalagens. No ritmo que a humanidade vem produzindo e descartando, em 2050 haverá mais plástico do que vida marinha nos oceanos, conforme previsão da Fundação Ellen MacArthur, lançada em 2016. Então, ao perpetuar o mesmo sistema de produção e destinação final de rejeitos, a gente está aceitando que o futuro das cidades é de se tornar um grande lixão. As espécies não humanas sobrevivem há milhares de anos porque reaproveitam absolutamente tudo. A humanidade criou o conceito de natureza para poder subjugá-la, comendo morros com extrativismo, e está terminando por não conseguir parar de engolir o planeta e saciar seu desejo. As grandes cidades do sul global são exemplo perfeito do fracasso do planejamento urbano. É necessário produzir cidades de outra maneira. Já não são mais aceitáveis as desigualdades e as violências sofridas para a manutenção dos interesses das mesmas elites locais. No livro Espaço Interurbano no Brasil, o urbanista recém-falecido Flávio Vilaça expõe o controle que as elites locais exercem no Estado e na produção do espaço das cidades. Elas buscam otimizar ao máximo o tempo de deslocamento dos seus bairros aos empregos e ao comércio. Seguindo o mesmo raciocínio, influenciam aonde vão estar localizados os espaços indesejáveis da cidade, os aterros e os lixões. A sociedade civil continua a acreditar levianamente, como uma criança, na ideia de que é possível jogar algo fora. Veja bem, fora de onde? Só se for do campo de visão. Os aterros sanitários e lixões estão localizados nas periferias das cidades. O sistema de gestão de resíduos está invisibilizado, escondido. O caminhão de coleta domiciliar, por exemplo, ele passa à noite e de madrugada. Em sua tese de doutorado, a autora Rosana Mizara busca coletar fragmentos da história do lixo,
A respeito do desenvolvimento do serviço de limpeza urbana na cidade, ela conta a respeito de uma pesquisa que contribui para entendermos as relações institucionais entre setor público e privado. Em 1971, as tão populares latas de lixo passariam a estar com seus dias contados. Nessa data, uma experiência foi feita com sacos de polietileno abrangendo 1.000 residências. Durante 30 dias, nos bairros de Bela Vista e Paraíso, foram utilizados sacos de 20, 60 e 100 litros. Juntamente com os sacos foi entregue um questionário, com as pessoas teriam de apontar as vantagens, as desvantagens desse método de acondicionamento de lixo. O resultado da pesquisa foi esse. 76,9% dos entrevistados acharam que o saco de lixo poupa serviço para a dona de casa ou para o estabelecimento. 85,1% acharam que poupa serviço para o coletor. 93,3% acharam que esse método é mais higiênico. 83% que é mais prático, 76% que é mais estético e 82,9% que evita furtos. Como consequência da pesquisa de satisfação e articulação das empresas produtoras de plástico, das empresas de gestão de resíduos sólidos com os vereadores, eles aprovaram a Lei 7.775 de 1972. A Prefeitura tornou obrigatório o uso de saco plástico para o acondicionamento do lixo nos locais da coleta noturna. As fases de implementação também revelaram o juízo de valor a respeito de quem é o dono do lixo. Primeiro, a novidade ficaria restrita às zonas onde se fazia coleta noturna, ou seja, nas zonas centrais. O dado é que 82,9% avaliaram que evita furtos é revelador, mais uma vez que a suposta ação de catadores ainda era pouco aceita. Era como se o lixo devesse pertencer exclusivamente às empresas coletoras. E ainda a preocupação com a padronização estética era algo que continuava a ser presente nos discursos normativos. Essa tendência começou a se manifestar de forma mais contundente com a adoção de latas de lixo no início do século XX. A diferença é que o saco plástico parecia tirar dejetos mais rapidamente do campo de visão. Diante dele, as latas já haviam sido sinal de civilidade, modernidade e higiene, passariam a ser consideradas sinais de atraso, velhice e falta de higiene. Com a Revolução Industrial e o consequente aumento exponencial da quantidade de novos produtos inseridos no mercado, o número de novos lixões também seguiu o mesmo crescimento. A tomada de consciência dos possíveis danos ambientais causados pelo descarte sem nenhum controle demorou muitas décadas para acontecer, sendo apenas nos anos 70 que surgem os primeiros aterros sanitários regularizados em todo o mundo. Os aterros sanitários foram criados justamente para conter os danos irreversíveis que a decomposição da matéria orgânica misturada com os resíduos sólidos gerou aos lençóis freáticos, à composição do solo e à atmosfera, uma vez que, como produto resultante da decomposição, é emitido gases de efeito estufa. Parece lógico que a gestão de resíduos acompanhasse o desenvolvimento tecnológico que todas as outras áreas da cadeia produtiva tiveram ao longo do século XX. No entanto, hoje, 2021, 49,9% dos municípios brasileiros ainda destinam todos os seus resíduos sem separação para os lixões, como aponta a pesquisa realizada pela ABLP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Urbana. Há um claro interesse de manter o sistema de gestão de resíduos do jeito que ele é hoje. O histórico de prestação de serviços de limpeza urbana no Brasil demonstra um padrão de concessão que fortalece cada vez mais as mesmas empresas. No final do século XIX, empresas europeias realizavam todos os serviços públicos do Rio de Janeiro: eletricidade, transporte, limpeza urbana, portanto, determinavam o desenvolvimento urbano. Durante a Primeira Guerra Mundial, o país teve de se virar sem a ajuda de seus amigos europeus e começa finalmente a criar uma estrutura pública que permitia a execução dos serviços urbanos pelo Estado brasileiro. Nos anos 1960, empresas de engenharia perceberam o potencial lucrativo da gestão de resíduos domiciliários urbanos e começam a se estabelecer no setor, com concessões nas maiores cidades brasileiras. Durante a ditadura militar, as empresas passam a dominar as concessões e têm maior permeabilidade no governo. E a onda neoliberal tomando conta nos anos 90, as concessões se tornaram cada vez mais frequentes. Para saber mais, leia o texto em anexo.